A história da rainha de Sabá ficou conhecida na Bíblia por causa de sua visita ao rei Salomão. Porém, de fato, nós precisamos admitir que não há muitas informações sobre ela. Mas crônicas árabes e assírias testemunham a existência de rainhas na Arábia desde pelo menos o século 8 a.C. Então, embora as escrituras não precisem de fontes externas para comprovar sua autenticidade, é até interessante saber que antigas inscrições naquela região se harmonizam ao contexto histórico registrado na Bíblia. Isso quer dizer que a existência da rainha de Sabá é atestada tanto biblicamente quanto historicamente, apesar de não ser possível determinar qual das rainhas de Sabá é aquela que aparece no texto bíblico. Mas aqui também é interessante nós sabermos um pouco mais sobre o reino de Sabá. O reino de Sabá era um nome árabe que designava a parte sul de um antigo estado que ficava na ponta sudoeste da Península Arábica. Atualmente, aquela região corresponde a parte do território do moderno Iêmen. E embora não seja possível determinar com exatidão a origem do povo de Sabá, os sabeus ou sabaianos, como assim são chamados, são mencionados com frequência no Antigo Testamento, tanto nos livros históricos como nos livros poéticos e nos livros proféticos. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 60 e no versículo 6, nós lemos o seguinte: manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Muitos intérpretes também diferenciam os sabeus bíblicos em dois povos diferentes. O primeiro ocupava o sudoeste da Arábia e o segundo ocupava o norte da Arábia. Se isso estiver correto, então os sabeus citados lá no livro de Jó e também no livro de Salmos talvez fossem do norte da Arábia, mas realmente é muito difícil esclarecer esse ponto, e por isso muitos estudiosos não fazem essa classificação. Alguns eruditos também dizem que provavelmente o território de Sabá foi ocupado por semitas que migraram para o sul durante o segundo milênio antes de Cristo. Mas, seja como for, apesar de o povo de Sabá ter sido originalmente nômade, no primeiro milênio antes de Cristo, os sabeus já estavam muito bem estabelecidos no sul da Arábia. Inclusive, escavações arqueológicas em meados do século passado revelaram que aproximadamente no século 10 a.C. havia um próspero reino naquela região. Voltando agora à visita da rainha de Sabá ao rei Salomão, nós sabemos que a rainha de Sabá viajou mais de 2.000 quilômetros de camelo para visitar Salomão. A Bíblia diz que ela foi até Jerusalém por ter ouvido a fama do rei Salomão e por respeito ao nome do Senhor. Isto é o que nós lemos no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 1, onde o texto bíblico diz: a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Então perceba que a rainha de Sabá queria testar Salomão para saber se o que ela havia escutado sobre sua sabedoria era realmente verdadeiro. E o texto bíblico informa que a rainha expôs a Salomão tudo o que tinha em sua mente, e Salomão não deixou nenhum de seus questionamentos sem resposta. No final, a rainha de Sabá descobriu que a sabedoria, a fama e a prosperidade de Salomão superavam em muito o que ela havia ouvido. A rainha de Sabá também percebeu a relação entre a fama de Salomão e o Deus de Israel. Por isso, ela glorificou ao Senhor e reconheceu que Salomão contava com a aprovação divina para ocupar o trono de Israel. Por isso que nos versículos 8 e 9 do mesmo capítulo 10 do primeiro livro dos Reis, nós lemos a seguinte declaração da rainha de Sabá sobre o rei Salomão: como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. Em seguida, o texto bíblico diz que a rainha de Sabá também deu muitos presentes a Salomão. Esses presentes incluíam grandes quantidades de ouro, especiarias e pedras preciosas. O rei Salomão retribuiu a generosidade da rainha de Sabá, mas o texto bíblico não informa quais foram os presentes que ele deu a ela. Também é possível que tenha havido razões comerciais para a visita da rainha de Sabá à cidade de Jerusalém. O rei Salomão era um grande comerciante e ele tinha muitos negócios que envolviam a Península Arábica.
E por fim, nós também precisamos considerar a passagem do Novo Testamento que menciona a rainha de Sabá. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo contrastou o interesse da rainha de Sabá pela sabedoria que o rei Salomão recebeu da parte do Senhor com o comportamento dos judeus de sua época, que se recusavam a reconhecer que aquele que é maior do que Salomão estava bem no meio deles. E nesse contexto, o Senhor Jesus se referiu a ela como a Rainha do Sul. Isto é o que nós lemos em Mateus capítulo 12 e versículo 42, onde o texto bíblico diz: a Rainha do Sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E para finalizar, nós podemos dizer que há muitas lendas sobre a Rainha de Sabá. Por exemplo, antigas tradições dizem que ela e Salomão tiveram um relacionamento que deu origem à linha real do Império Etíope. Mas tudo o que se sabe ao certo é apenas que a Etiópia foi colonizada por povos do sul da Arábia. Como curiosidade, também vale saber que o historiador Flávio Joséfo também conectou a Rainha de Sabá à Etiópia. Bom, isto é tudo que nós podemos falar de forma confiável sobre quem foi a Rainha de Sabá.